Olá, queridos, a paz do Senhor. Você que é professor, você que é aluno, você que ama a escola dominical e tem nos acompanhado, é muito bom poder lhe encontrar aqui na TV Educando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando início a mais um abençoado trimestre, o segundo trimestre de 2017. E nessa ocasião nós estaremos estudando acerca do caráter cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Você que tem em mãos aí a sua revista, atente um pouco para a capa da nossa nova revista. Nós temos aqui alguns detalhes que podem revelar verdades interessantes. Nós temos aqui a imagem de uma vasilha contendo metal aquecido, metal derretido, esse metal sendo derramado em algo que aparentemente aqui é uma forma, né? E esse metal aquecido, esse metal derretido, quando esfriar, obviamente ele vai tomar a forma, ou melhor, vai tomar a forma definida pelaquela forma, né? E há uma verdade aqui através dessa ilustração, uma verdade muito interessante. Nós poderíamos aqui simbolicamente comparar alguns elementos dessa imagem ao que acontece conosco, a transformação da nossa natureza, o aperfeiçoamento do nosso caráter, a obra do Espírito Santo fazendo de nós novas criaturas, né? E podemos representar aqui a questão desse metal derretido, altamente aquecido, podemos representá-lo como nós, né? Como a nossa essência, como a nossa natureza sendo mudada de um estado para um outro estado. Então, temos aqui esse metal derretido que nos simboliza. Nós temos a forma que esse metal está sendo derramado, que vai representar aqui a palavra de Deus. Então esse metal, ele vai se submeter a essa forma estabelecida pela palavra de Deus. E nós temos aqui também a questão do calor, que fez com que esse metal se derretesse. E esse calor, representativamente aqui, pode ser associado à pessoa do Espírito Santo, aquele que aplica em nós o seu fogo purificador, o fogo que nos torna maleáveis, flexíveis, a ponto de tomarmos a forma desejada pelo nosso Senhor. Então é muito interessante essa ilustração e bastante oportuna para o assunto em que nós estaremos aqui estudando. Então, fala acerca do caráter cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. E é interessante dos diversos processos pelos quais o ouro ele pode ser submetido para comprovar a sua pureza. Dentre esses vários processos, um dele é o contato do ouro com o ácido nítrico. Quando de repente alguém quer ter a confirmação de que uma determinada peça é de ouro puro, é aplicado ali o ácido nítrico sobre aquela peça que é supostamente ouro, e dependendo da reação do ácido com aquele metal, haverá ou não a confirmação de que aquilo é ouro puro. Se aquela peça tomar uma cor diferente, um esverdeado ou uma cor leitosa, aquilo vai revelar que não é ouro, é outro tipo de metal. Mas se no contato com o ácido, o ouro, a peça permanecer na cor natural, permanecer como estava, então comprovadamente aquilo é ouro. Então esse ácido, ele também de uma forma simbólica, ele acaba representando a pessoa do Espírito Santo, que quando entra em contato com a nossa natureza, acaba por nos revelar, ou revelar a nós mesmos, ou a nos fazer enxergarmos exatamente o que somos, quem somos e o quanto precisamos ser
transformados. Então o Espírito Santo, ele lança luz no nosso interior, ele lança luz nas nossas trevas, e aí então nós somos convencidos, porque essa é uma das principais funções dele, né? A nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Então ele lança a luz, ele aplica em nós esse ácido que vai nos revelar e vai nos evidenciar como somos, como é a nossa natureza decaída. E aí veremos a necessidade de clamarmos pelo socorro, pela transformação que só o Espírito Santo pode processar. Então é muito importante que tenhamos de antemão em mente que nas questões relacionadas ao nosso caráter e em muitas outras áreas da nossa vida, não podemos, na nossa própria força, operarmos qualquer tipo de melhoramento ou de transformação. Carecemos do agir do Espírito Santo. A lição de número 1, que é a lição em foco nesse nosso encontro, tem como título a formação do caráter cristão. E o texto áureo está registrado na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 20, que diz da seguinte maneira: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne vivo-a, na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Louvado seja o nome do Senhor. É muito interessante, bastante pertinente essa palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O fato, irmãos, de Cristo viver em nós, ele então torna-se uma fonte de vida, uma fonte de vida de qualidade, vida de excelência. Ele mesmo declarou lá em João, no capítulo 10, no versículo 10, ele disse o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa questão de nós estarmos crucificados em Cristo, ou com Cristo, e Ele agora está vivendo em nós, isso sugere uma tremenda verdade. A verdade é que agora a nossa vida é uma vida de abundância, é uma vida de excelência, diferentemente do que muitos pensam, que estar crucificado com Cristo é, na verdade, estar vivendo uma vida cheia de impedimentos, né? Cheia de limitações. Muito pelo contrário, estar crucificado com Cristo é, na verdade, viver a real liberdade, a liberdade de quem está livre das algemas do pecado e pode, inclusive, viver o que naturalmente não se consegue viver e nem experimentar, que é o sobrenatural, a dimensão do sobrenatural que nos é possibilitada o acesso quando nós estamos vivendo a vida que agrada ao coração de Deus. A nossa verdade prática diz o seguinte: o homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. E exatamente aquilo que nós estudamos no trimestre passado, pelo desenvolvimento do fruto do Espírito em nós, é que esse nosso caráter é transformado. Então nós podemos observar que há uma conexão, há um link entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre, né? Há uma continuidade aí muito interessante e pertinente. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 24. E eu gostaria de extrair aqui para a nossa reflexão os versos 17 e 18, que dizem da seguinte maneira: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então eu destaco aqui nesse abençoado trecho da palavra de Deus, essa questão da associação, né, da nossa vida agora como nascidos de novo, com a vida antiga que era vivida como viviam
os gentios, ou como vivem os gentios. Os gentios vivem na vaidade dos sentimentos, né? Os gentios, eles vivem pelo que sentem, no processo sinestésico, né? Eles vivem baseados principalmente pelas sensações. E nós já não devemos mais estar vivendo baseado nisso, muito embora na nossa velha vida eram os sentidos que norteavam a nossa vida. Agora nós vivemos norteados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Então os gentios, ao viverem na vaidade do sentido, eles vivem entenebrecidos no entendimento, ou seja, eles vivem cegos, eles vivem com o entendimento mergulhado nas trevas, não há lucidez, não há clareza, né? Tudo é meio que turvo, tudo é meio que embaçado na caminhada de alguém que vive entenebrecido no entendimento. Mas quanto a nós temos a mente de Cristo, então a clareza diante de nós no nosso caminhar. A nossa introdução diz o seguinte: todo ser humano tem caráter, seja ele bom, seja ele mau, exemplar, ímpio ou santo. Deus criou o homem bom e perfeito, mas o pecado maculou o seu caráter. Então, como nós vamos estar estudando aqui sobre o caráter, é importante que tenhamos em mente que todas as pessoas têm caráter. Existe uma forma de expressão, né? Dizia assim, fulano de tal é alguém sem caráter. Não existe ninguém sem caráter. Existe uma pessoa que tem um bom caráter e existe a pessoa que tem um mau caráter. Mas todos temos caráter. E é interessante dizer também que o caráter é diferente do temperamento e também diferente da personalidade. O temperamento diz respeito àquelas 4 características bastante conhecidas que na verdade, declaram como é a tendência comportamental de alguém. Existe o tipo de temperamento colérico, existe o fleumático, existe o sanguíneo e existe o melancólico. Não são 4 formas aí de expressão do temperamento. A personalidade, vamos ver aqui nessa lição, é aquilo que na verdade nos singulariza, nos identifica, né? Que nos torna único. E então o caráter ele é distinto, tanto do temperamento quanto da personalidade. A primeira parte aqui da nossa lição fala acerca do caráter na realidade do homem. E o tópico 1 diz, o que é caráter? Eu destaco aqui para a nossa reflexão, nesse tópico 1, o seguinte: o caráter é a característica responsável pela ação, reação e expressão máxima da personalidade. Então, o caráter é aquilo que exterioriza a personalidade. O caráter é aquilo que faz com que a nossa personalidade se evidencie. É muito parecida essa questão do caráter e a personalidade, tem muito a ver com a questão da atitude e a conduta. Muitas vezes nós acabamos por colocar dentro de um mesmo bojo, né, a questão da atitude e da conduta. Damos a esses dois o mesmo significado. Mas, na verdade, quando a gente se aprofunda um pouco mais na definição desses dois termos, nós vamos ver que a atitude é alguma coisa interior, né? A atitude é algo que está dentro de nós e que, ao ser exteriorizada, ela então é exteriorizada através da conduta. Então nós temos a atitude, são aquelas, vamos exemplificar, algumas decisões que nós tomamos. Essas decisões, elas são inicialmente tomadas na mente, né? Dentro de nós. Então, nesse momento, quando tomamos uma decisão, nós estamos tomando uma atitude, é algo ainda interno, é algo que ainda está interiorizado. Mas quando nós tomamos essa atitude e aí decidimos colocá-la em ação,
ao colocarmos essa atitude, ou seja, essa decisão, isso que está dentro de nós, ao colocarmos isso para fora e transformarmos em ação, nós estamos então realizando uma conduta, né? A conduta é a prática da atitude. A conduta é o exteriorizar aquilo que é interno. Então a questão do caráter e a personalidade tem muito a ver com esse conceito também. O caráter é a expressão da personalidade. O tópico 2 diz o seguinte: personalidade e caráter. E eu gostaria de destacar o seguinte: a personalidade pode ser definida como sendo a qualidade do que é pessoal, né? Então é aquilo que na verdade nos singulariza. Nós já havíamos comentado sobre isso. A questão da personalidade é aquilo que nos define como pessoa, né? Pessoa distinta das outras, pessoa com digitais completamente diferentes de qualquer outra pessoa da face da terra. Aqui também no tópico 2 diz o seguinte: o caráter não é herdado, ele é construído mediante a formação que recebemos. Por isso a palavra de Deus adverte: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se esquecerá dele, né? Em Provérbios 22, verso 6. Mas eu queria destacar aqui, eu queria chamar a atenção dos irmãos para um detalhe. O comentarista aqui, o pastor Erinaldo Renovato, ele afirma que o caráter não é herdado, né? No mundo da psicologia existem duas abordagens, existem duas linhas aí, né? Duas linhas teóricas. Existe a linha teórica de que realmente o caráter ele é um produto do meio, né, em que nós vivemos, em que nós estamos inseridos, e como crianças ainda, aquele meio ele vai nos influenciando e vai formando o nosso caráter. É pertinente e é uma linha de entendimento dentro da psicologia. Mas a psicologia, um outro ramo da psicologia também trabalha com a possibilidade do caráter ser herdado, ser de origem genética, né? Então, só para conhecimento, existem dentro da psicologia essas duas abordagens aí para a origem do caráter, né? Tanto a questão genética quanto a questão da influência do meio, né? Onde as pessoas estão inseridas. Mas, independente da origem da formação do caráter, seja de origem genética, seja de origem do meio em que as pessoas estão inseridas, na verdade, para que esse caráter ele seja um caráter que agrada o coração de Deus, que represente a Deus, é fundamental que esse caráter seja submetido à ação do Espírito Santo. Não tem como, por ideal que seja, por exemplo, o meio em que alguém está inserido, e nesse meio o seu caráter venha a ser formado, ainda que seja um meio ideal, né, humanamente falando, mas esse caráter ele continuará sendo desvirtuado, continuará sendo incompatível com os padrões, né, do reino de Deus, por conta da impossibilidade de apenas os recursos humanos formar alguém incorruptível, né, alguém completamente qualificado aí dentro dos critérios do reino de Deus. Então, é fundamental que o caráter de alguém, por mais bem trabalhado e por mais bem formado que seja, é fundamental que esse alguém passe pelo novo nascimento. Tenha um encontro com o Senhor, um encontro transformador. A segunda parte da lição fala acerca da deformação do caráter humano, né? E nós vamos ver aqui alguns tópicos que mostram como isso se deu. Um caráter que inicialmente, por ocasião da criação, um caráter que foi trabalhado de uma forma perfeita, mas que foi maculado em algum momento aí, e vamos estudar um pouco sobre isso. O tópico 1 dessa segunda parte diz assim: a queda e o caráter humano.
Deus fez o homem perfeito em termos espirituais, morais e físicos. Então, tudo que Deus fez relacionado ao homem foi perfeito, né? Tanto na questão espiritual, Deus ministrou na vida do homem o Espírito, né? O sopro de Deus sobre nós, o espírito humano regado por perfeição. A questão moral também, que Deus insuflou em nós, os atributos morais de Deus, completamente envolvidos por perfeição. E a questão física, né, também, todos esses atributos que Deus fez, né, na vida do homem, todos eles eram regados por perfeição. Mas, por conta da queda, eles, de certa forma, foram maculados, foram prejudicados. Então, fisicamente, nós, ao nascermos, já entramos num processo de morte, né? Nós nascemos e aí as células começam a entrar nesse processo de degradação e morte. As questões morais, nós vamos assimilando aí por conta de toda a influência da nossa natureza humana e decaída, nós vamos assimilando conceitos morais pervertidos. Aqui também no tópico 1 da parte 2 diz: se tivermos um caráter santo, Deus será louvado por intermédio de nossas ações. Eu me lembro aqui de um fato bastante interessante de um marceneiro, uma história de um marceneiro que trabalhava fazendo cadeiras e mesas. E aquele moço, ele tinha por costume, em todas as cadeiras que ele fazia, e em todas as mesas também, ele, num lugar de destaque, ele colocava a logomarca da sua fábrica, né? Ele colocava a estampa ali da sua marca naqueles móveis que ele confeccionava. Mas uma coisa interessante ali na prática daquele marceneiro é que ele colocava a sua marca tanto numa parte visível daquele móvel, como também numa parte mais escondida. Por exemplo, na cadeira, na parte mais visível, ele colocava ali a sua marca, mas também por baixo do assento, ele também colocava a impressão da sua marca. E um dia alguém lhe perguntou: mas o fato de você colocar a sua marca no local visível é pertinente, mas o fato de você colocar embaixo, numa parte quase inacessível, por que você faz isso? E ele disse o seguinte: olha, eu faço isso para comprovar que tanto aquilo que se vê no meu móvel é de boa qualidade, como também aquilo que não se vê. Diferentemente do que nós observamos no nosso cotidiano, né, irmãos? Quando, por exemplo, nós compramos um móvel, a parte exterior do móvel é muito bem acabada, belíssima, mas quando nós conhecemos esse móvel lá nas partes mais interiores, nós vamos ver que a qualidade não é compatível com aquilo que se apresenta na parte de fora. Então, esse marceneiro, ele fazia questão de mostrar que o material que ele utilizava era de qualidade, tanto no acabamento como na estrutura do próprio móvel. Então, isso deve ser também uma marca na nossa vida, na vida do crente. Não apenas o que é aparente, não apenas naquilo que as pessoas conseguem ver, mas naquilo que elas também não conseguem ver, deve ter a marca da qualidade de alguém que é testemunha do Senhor e de que foi transformado pelo seu poder. O tópico 2 aqui da parte 2 diz: a imagem e semelhança de Deus. Então, nós assim fomos criados, né? O nosso estado original, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e com a questão da queda, houve essa corrupção da nossa natureza, da nossa essência. E é claro, muito embora a culpa original tenha sido de Adão e Eva, lá naquela ocasião, no jardim, nós, através dos nossos pecados, nós perpetuamos as consequências da queda original, né? Então, como nós perpetuamos o pecado, continuamos pecando, nós damos legalidade a toda a condenação, né? Tudo aquilo que
que veio por ocasião daquela queda. Nós, então, damos legalidade. Existe apenas uma maneira de cessar os efeitos de todo aquele juízo ali estabelecido por ocasião da queda. É quando nós nascemos de novo e procuramos viver uma vida isenta de pecados, né? E nesse momento é estancado todo, né? Toda a consequência, muito embora algumas coisas, mesmo que alguém viva sem pecar, e a gente sabe que isso não é possível, né? Aquele que diz que não tem pecado já peca, mas mesmo que alguém vivesse inteiramente sem pecado, ainda continuaria sofrendo algumas consequências da queda. Não todas, mas algumas consequências. O tópico 3 diz: a deformação do caráter humano. O homem foi criado perfeito em toda a sua constituição, espírito, alma e corpo. Porém, quando o homem deu lugar ao diabo e desobedeceu a Deus, caiu da graça divina. A queda levou-nos a perder a semelhança moral com o Criador. Então, todos aqueles atributos morais, né, que o Senhor havia ministrado sobre o homem em toda a plenitude, o amor, a bondade, a justiça e tantas outras virtudes morais que são partes da natureza de Deus e que foram compartilhadas para com o homem, essas coisas elas foram prejudicadas, né, por conta dessa deformação do caráter humano. Na questão dessa deformação do caráter humano, existem, pelo menos aqui na nossa lição, 3 consequências que são bastante interessantes, né? Houve uma consequência muito drástica no nosso relacionamento para com Deus, houve um choque relacional aí, no que diz respeito à convivência do homem para com Deus. E aí, nessa questão dessa dificuldade relacional que foi estabelecida por conta do pecado entre Deus e o homem, nós temos a questão do fruto do Espírito nas suas 3 primeiras virtudes, o amor, a paz e a alegria, que tratam exatamente na restauração desse nosso relacionamento com Deus, né? Trabalham essa questão, trabalham essa faceta do nosso caráter que estava abalada por conta do pecado, e agora com o desenvolvimento do fruto, essa faceta do nosso caráter ela é restabelecida. Existe também a questão do prejuízo que houve no relacionamento humano. Então a gente vê a questão da transferência de culpa, né? Adão culpando Eva, Eva culpando a serpente. Então houve aquela questão da dificuldade relacional aí entre pelo menos Adão e Eva, ali, o relacionamento humano. E para essa dificuldade, o fruto do Espírito ele nos traz mais 3 virtudes: a longanimidade, a benignidade e a bondade. São virtudes do fruto que trabalham na questão da restauração do relacionamento do nosso com o próximo. E finalmente aqui houve também um prejuízo no relacionamento com a natureza. E dentro dessa questão do relacionamento com a natureza, houve também um prejuízo no nosso relacionamento conosco mesmos, né? Relacionamento com nós mesmos. E aqui eu destaco o seguinte: além de cuidar do jardim, o homem teria o domínio da terra com a autoridade delegada pelo Criador sobre todos os animais. Gênesis 1, 28. Mas, usando mal seu livre-arbítrio, o ser humano fracassou em cuidar de si mesmo e do planeta. Então a gente vê aqui também essa questão da falha, né, do cuidado do homem de si mesmo. E para reparar isso, nós temos as 3 últimas virtudes do fruto do Espírito, que é a questão da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. A parte 3 aqui da nossa lição diz respeito à redenção do caráter humano. Então, nós vimos aqui na parte 1 a questão do caráter, né, e a realidade do homem, vimos a deformação, e agora na parte 3 veremos acerca da redenção, do restabelecimento, a restauração desse caráter. E o tópico 1 da parte 3 diz: novo nascimento, transformação do caráter. E aqui no finalzinho desse tópico 1 diz: o caráter daqueles que pela fé nasceram de novo é poderosamente transformado
pelo poder do Espírito Santo, né? Que obra linda! Quando nós, lá no primeiro trimestre, nós havíamos falado sobre a verdadeira batalha espiritual que é travada diariamente, né? E o fruto do Espírito é uma poderosa ferramenta para nos ajudar nessa batalha, nós podemos perceber que essa verdadeira batalha travada diariamente, ela se dá maiormente, ou na maioria das vezes, no nosso caráter, né? O nosso caráter talvez seja uma das partes mais arredias do nosso ser. O nosso caráter é a nossa bagagem, né? É aquilo que vem nos acompanhando. E quando esse caráter ele entra em confronto com a obra do Espírito Santo, não é tão fácil assim, né? Isso se torna uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra interior. Eu me lembro aqui de uma frase de um homem, um sábio chamado Anton Saint-Exupéry. Ele diz o seguinte: as pessoas que passam por nós, elas não vão sós, elas deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. É interessante esse pensamento, né? Porque nos mostra o quanto nós somos responsáveis como testemunhas que somos do nosso Deus. Então, as pessoas que passam por nós, elas não vão sós. Elas deixam um pouco delas, né? Elas deixam um pouco de si, mas elas também levam um pouco de nós. E o que as pessoas têm levado de nós, irmãos? Qual a impressão que as pessoas têm levado acerca de nós? Queira Deus que elas levem a melhor das impressões, e essas impressões que as pessoas levam de nós, que essas impressões sejam ferramentas preciosas nas mãos de Deus para fazer com que essas pessoas também se interessem pelo Deus que nós servimos, pelo Deus que nós amamos. O tópico 2 da terceira parte diz o seguinte: a palavra de Deus muda o caráter. E eu gostaria de destacar aqui, nesse tópico 2, o seguinte: as Escrituras têm o poder de transformar o homem, pois somente elas podem penetrar o seu interior, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12. Então é essa espada cortante, essa espada penetrante que vai lá nas partes mais profundas do nosso ser e nos expõe, né? Essa espada poderosa, ela acaba por nos revelar o que somos e quem nós somos. E isso faz toda a diferença. E isso era um desejo contínuo no coração do salmista. O Salmo 139, o verso 3, o verso 23, melhor dizendo, e o verso 24, nos traz aqui uma passagem bastante conhecida, onde o salmista, ele canta e ora ao Senhor dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho errado, né? Algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelo caminho certo. Então o próprio salmista, entendedor que era, de que ele mesmo não conseguia penetrar até as partes mais íntimas do seu ser, e perscrutar ali, conhecer o que se passava dentro dele, então ele pede para que o Senhor venha a fazer isso, né? Sonda-me, Deus, sonda-me e me conhece e prova-me e veja se há alguma coisa errada dentro de mim. Então, essa obra é a obra que só Deus, só o Senhor pode fazer, né? E a palavra de Deus também, ela, como uma espada cortante, ela penetra, e ela, ao penetrar e ao nos mostrar, e ao nos convencer, ela acaba nos levando a uma busca pela transformação e pela melhoria. Então nós vamos mudar um pouco a tônica da nossa vida. Quando nós somos
profundamente transformados pelo Senhor, muito embora tenhamos em mente a importância da nossa reputação, mas a reputação ela não vai se sobrepor ou não vai ser mais importante do que o nosso caráter. Então, se nós tivermos que abrir mão de alguma coisa que venha manchar a nossa reputação, ou seja, venha manchar a forma como as pessoas nos veem, né? E em detrimento do nosso caráter, se tivermos que escolher entre manter a nossa imagem, talvez até uma imagem que é hipócrita, vamos assim dizer, que não corresponde à nossa essência, mas às vezes é uma imagem que procuramos de repente manter porque ela nos beneficia. Mas o crente verdadeiro é aquele que, a despeito de manter a sua imagem, se isso houver, se para que isso aconteça, haja então um prejuízo ao seu caráter, ele prefere manter a integridade do seu caráter. E aí eu chamo aqui para nossa reflexão um pensamento de William Hessey, que ele fala acerca de um confronto, né, de uma dualidade que há entre a reputação e o caráter, e ele diz o seguinte: as circunstâncias em que você vive determinam a sua reputação, mas a verdade na qual você crê determina o seu caráter. Reputação é aquilo que pensam a seu respeito, mas o caráter é aquilo que você é. A reputação é a sua fotografia, mas o caráter é a sua face limpa. A reputação, ela pode te deixar rico ou pobre, mas o caráter, ele vai te fazer feliz ou infeliz. A reputação é aquilo que dirão acerca de você no dia do seu funeral, mas o caráter é aquilo que os anjos dizem a seu respeito diante do trono de Deus. Então, é muito importante, né? Ou melhor, o caráter é aquilo que os anjos dizem de você diante do trono de Deus. Então, é muito importante nós estarmos buscando a cada dia em Deus esse aperfeiçoamento do nosso caráter. E esse trimestre ele vai nos ajudar bastante nessa nossa busca. Nós vamos estar estudando acerca de várias personagens bíblicas, né, que foram ícones aí de bom caráter e vamos crescer bastante, creio nisso, irmãos, nesse trimestre que se inicia com essa primeira lição. O tópico 3 da terceira parte diz: o caráter amoroso e santo do crente. O cristão tem como uma de suas características principais o amor a Deus e ao próximo, né? Então, quando nós falamos acerca desse amor, na lição no trimestre passado nós trabalhamos acerca disso, nós concluímos que o amor é algo altruísta, né? O amor é um sentimento que nos leva às vezes a nos preocuparmos mais com o outro do que conosco mesmo. E o amor tem essa qualidade. Foi exatamente isso que Deus fez, né? Que o Senhor Jesus ele não teve por usurpação o fato de ser Deus, mas anulou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, né? E isso tudo por amor a nós. O amor nos leva a agirmos dessa forma, a compartilharmos. E para encerrarmos a nossa reflexão, eu me lembro aqui da questão dos dois mares que existem lá em Israel, né? Em Israel existe o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia fica mais ao norte e ele é alimentado ali pelas águas que vêm das montanhas de Cesareia. Aquelas águas descem as montanhas e vão dando vida ao Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar profundamente, muito vivo, né? Cheio de vida. E ele recebe as águas das montanhas da Cesareia, mas as águas não permanecem ali. Aquelas águas elas vêm para o Mar da Galileia e através do Rio Jordão elas fluem e vão até o Mar Morto, né? Então, através do Rio Jordão, o Mar Morto recebe as águas do Mar da Galileia. Mas o Mar Morto não compartilha as suas águas com ninguém. E aí nós podemos perceber que o Mar da Galileia
recebe, mas dá, recebe, mas compartilha. Por isso ele é cheio de vida. O Mar Morto só recebe, não dá nada a ninguém. E é por isso que ele faz jus ao seu nome. É um mar morto, né? Então que nós aprendamos aí, e através do viés do amor, que possamos ter muita vida em nós, pelo fato de recebermos e de graça recebermos, também de graça darmos. Irmãos, que Deus em Cristo lhes abençoe, e eu aguardo você na segunda lição desse trimestre abençoado. O Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém.